Maravilha. Pessoal, último café sem compromisso de 2025. Contrato renovado já para 2026. Esse é o nono. A gente chegou foi um pouco mais distante de 12 esse ano. Mas é isso aí. Pertinho do Natal, uma semana antes do Natal. A gente tem bastante novidade. Para quem tá codando com Cursor, usando o VS Code também, assistente, tem coisa boa. A gente está trabalhando bastante em auxiliar esse tipo de fluxo de trabalho. E o principal que eu queria chamar é o pro DevCon do ano que vem. Tem uma data para limite para submissão, que é até 28 de dezembro. Então eu queria ver, no caso você, Luiz, por enquanto, se já submeteu, se está planejando alguma coisa. Parar de compartilhar aqui. Eu tô planejando alguma coisa aí. Aí não sei se vai rolar, porque não tem nada a ver com AI e tudo mais. Ah, Vamos ver o mas que render. não necessariamente, não é obrigatório, não. Deixa eu ver aqui. Tem alguns tópicos específicos. Esse ano eu acho que a gente vai ter mais participação de time do Brasil do que no ano passado. No passado a gente teve a presença legal, mas esse ano, ao que tudo indica, vai ter mais. Os principais tópicos aqui tem bastante de até pergunta, né, na hora do formulário, que quando você tá submetendo, mas desde que tenha sustentabilidade, transformação digital, se envolver os data models, né, também é algo que tá sendo bastante priorizado, né, pelo time. Fica bem legal. Hoje a gente tem José aqui também. Valeu. Cara, você prefere como? José, Carlos? José tá ótimo. José? Beleza. E Luiz eu te chamo de Luiz, mas eu não sei se prefere Ricão, Luiz Henrique. Como é que é, cara? Você prefere? Pode ser Luiz mesmo, tem Luiz? Ah, liberdade. tranquilo. Show de bola. Vou passar pelos blogs aqui para dar um tempo do pessoal entrar. E ficar gravado já. Primeiro é o DevCon, que eu cheguei a perguntar pro time se ia adiar essa data, porque tá 28 de dezembro, né? Logo depois de Natal, então tem pessoal que já saiu de férias, já saiu pro recesso. Me confirmaram que não ia ser renovado, não ia ser adiantado, mas estou sempre na torcida. Por via das dúvidas, para garantir, né, para não correr qualquer tipo de risco, recomendo fazer a submissão de classe até o dia 28 de dezembro, beleza? Aí tem os tópicos principais aqui, bônus para quem estiver falando de Tandem também, eu não vejo muitas classes falando sobre Tandem, então tem bastante chance se usar a API do Tandem. E IA também, né? Que é um tópico bem interessante. A gente queria ver bastante coisa com o MCP também. A gente vai falar sobre o MCP lá nesse evento, né? Que a gente está planejando para o ano que vem. Todos os servidores do MCP. E é isso. Fique à vontade para compartilhar os projetos que vocês tiverem. Beleza? Além disso, tem atualização no filtro do Ace Data Model para consultas do Ace Data Model. Tudo está aqui descrito pelo John, que está fazendo essa revisão dessa API, né? A gente também tem para esse Data Model dois betas que estão perto de ficar generally available, um para geometria e um outro para extensão de propriedades. Deixa eu ver que apareceram quatro participantes aqui. Ah, o Maicon tá na sala de espera. Beleza. A gente tem dois betas acontecendo agora, dois betas públicos. Uma para geometria e outra para extensão de propriedades. Então, se vocês já quiserem ir experimentando, esses fluxos de trabalho com data model tem sido mais o foco da plataforma, né? Você pode fazer muita coisa com derivativo, mas data model conector tem sido bem o direcionamento dos nossos times. Outro ponto interessante é a gente criou um template básico para você começar a criar plugin, para você criar um plugin do AutoCAD ou do Civil 3D a partir do Cursor. Também funciona com VS Code e a ideia a gente vai continuar falando sobre isso, é sempre diminuir essa barreira de entrada para construção com automation, né? Que requer várias etapas. Vocês dois são especialistas aqui, né?
Luiz e Maicon, mas a ideia é, no caso de vocês, se der para otimizar o trabalho, acelerar um pouco, então é bem interessante. Um outro assunto que eu estava vendo estava tentando pesquisar como fazer o debug em tempo real. Então, isso foi pedido por alguns clientes, alguns usuários, desenvolvedores externos, mas a gente ainda está estudando isso, beleza? Vocês estão usando o Visual Studio normal ou alguma outra ideia? Eu parei de usar Visual Studio quando comecei a usar o Parou? Cursor. Não vou mentir, não. Só Cursor agora. Fico mudando entre Cursor, VS Code. Visual Studio eu parei, mas o VS Code e Cursor ainda tá. Tô entre esses dois um pouquinho. Talvez por conta até do foco e do grupo que eu tô interno aqui, né? O nosso foco não converte muito com, não converge muito com o da discussão aqui, né? Que aparentemente a integração das ferramentas e utilização dos metadados, dos dados para poder otimizar a produção de artefatos, né? Mas eu tenho usado bastante para. Você até comentou do modo de debugging, né? Sim. Para otimizar, por exemplo, cobertura de testes e para otimizar também processo de compreensão de alguns codebases, porque a gente tem codebases aqui que são um pouco mais antigas, é, são estruturas maiores, e aí é uma estratégia legal da gente, por exemplo, entender um workflow de ponta a ponta, sabe? Então, AI tem ajudado bastante nesse aspecto, assim. Pô, legal. Aí você tá usando pra, tipo, entender algum sistema legado, alguma coisa. Ah, entendi. Exatamente, exatamente. E é bem legal, porque daí eu tenho alguns prompts aqui para elaboração de diagramas, e eu falo assim, elabora para mim um diagrama de fluxo desse workflow específico aqui. E aí eu consigo visualizar muito mais fácil, por exemplo, o input de uma ponta até o output da outra e os meandros ali. Então, tem sido bem legal, assim, o uso Pô, do bem curso legal, para cara. isso. Se quiser compartilhar depois com a gente no blog. Pra quem não sabe, pode se apresentar rapidinho, agora que já tem mais gente, Zé. Opa, tudo bem, pessoal? De Eu parar de sou José, compartilhar. tá? É minha primeira vez aqui. Por coincidência, eu vi uma mensagem do João esses dias e achei por bem entrar em contato para ver as iniciativas e ele me apresentou o grupo aqui da comunidade de APS. Eu trabalho para o Mission Control hoje, no grupo Mission Control aqui da Autodesk, então a gente cuida do fluxo de convite, de usuários, etc., gestão de licenças. É, E é isso, a minha expertise hoje é em Node.js, mas aqui eu faço full stacking, então eu trabalho com ferramentas de front-end também. E no geral é isso, assim, eu não sei se eu tenho muito para contribuir, às vezes parece que a gente sabe tão pouco, né? A gente começa a conversar com outras pessoas, e eu Que notei que isso, tem pra caramba. eu tô usando mais AI do que eu achei que tivesse. A gente aprende a fazer umas técnicas ali, umas estratégias para poder otimizar, é uma coisa que tem facilitado muito, por exemplo, a entrega e eu acho que essa é uma diferença que eu vi, por exemplo, uma pessoa às vezes com mais experiência numa stack, ela consegue, por exemplo, dar prompts um pouco mais ricos para AI, para você, por exemplo, lidar com as limitações daquela stack. Então, vamos ver se eu consigo dar um exemplo aqui de uma otimização recente que eu fiz. A gente estava com um probleminha na gestão de workers. Tinha um delayzinho lá e eu tava com uma dificuldade gigante, assim, é que eu não posso entrar em detalhes, mas assim, eu tava com uma dificuldade tremenda de entender em que momento do life cycle daquela aplicação esse delay estava batendo. E aí, usando o modo de debugging e dando os inputs certos ali, eu fui capaz de descobrir que eu estava usando errado o event loop, porque a versão que a gente estava usando do Node, a gente estava usando uma biblioteca que estava sendo depreciada, e essa biblioteca fazia um fork do processo que não era otimizado, e aí o delay estava ali. Aí foi só uma questão de atualizar a ferramenta, em vez de usar aquela lib, eu passei a usar outra, mas eu só consegui descobrir isso por conta da IA, sabe? Então,
Sinceramente, eu não sei como eu posso adicionar mais detalhes em relação a isso, mas foi bem legal a experiência, assim, e talvez numa outra oportunidade eu talvez até consiga compartilhar algo no blog da comunidade para mostrar a experiência, mas foi bem legal mesmo. Se for alguma coisa que você esteja incerto, você fala que eu pauso a gravação aqui rapidinho. Brincadeira. Não, E não. depois vai pro YouTube. Né? Qual o modelo que você tá usando mais, cara? Curiosidade mesmo. Olha, testei o Gemini, o 2.5 eu gostava muito para, por exemplo, otimizar algumas funções específicas, mas agora eu estou usando bastante os modelos da Claude. O, o último, o Opus High, tem sido bem legal. Mas eu me apaixonei pelo Sonnet, eu usei muito o Sonnet, né? Porque como eu já tinha preparado, por exemplo, o meu ambiente, facilitou muito, por exemplo, a escrita de testes, porque eu consegui ir mantendo um histórico do que eu fazia na minha codebase e alimentei bem aquele modelo, sabe? Mas o Opus High tem me surpreendido bastante, positivamente, assim. Eu tava usando esse. Eu acho que a gente não consome, não sei se a gente consome do mesmo grupo de tokens, né? Mas eu tava só no Opus High, foi até inconsequente. Aí depois chegou um aviso lá, não tem mais tokens. Aí eu mudei para aquele automático. Espero não ter. Mas acho que não é o mesmo, não. Tu deve ter um dedicado, né? Eu Específico. tenho um dedicado lá. Tem a cota, Então, mas é um pouquinho mais, um pouquinho maior, a sabe? minha Consigo usar chegou bem. rápido. Eu tava usando o irresponsável também, o mais caro. Agora eu tô com o alto do cursor lá e tá sendo E, suficiente. e o modo de planejamento também, eu não sei se vocês usam Plan Mode, mas modo de planejamento tem ajudado bastante, por exemplo, porque eu não sou especializado em front-end, sabe? Mas eu me viro. E eu comecei a usar muito o modo de planejamento porque a gente tem algumas codebases em micro front-ends aqui, e para mim demorou muito para eu entender como funciona micro front-ends, a questão de orquestramento, de orquestração. E eu comecei a usar o Plan Mode, por exemplo, para desenhar componentes, né? E facilitou muito, porque é, o modo de planejamento, ele primeiro pega o teu input e o próprio modelo tenta descrever aquilo que ele acredita que você quer. E aí você vai ajustando incrementalmente até você chegar num plano ideal. E aí você pede para ele te auxiliar. E aí você pode usar ele para. Eu não gosto muito, né, de deixar ele produzir todo o código, porque eu sinto que às vezes ele faz muito código desnecessário. Então geralmente o que eu faço é baby steps. Eu peço ele um pedacinho, aí eu vou lá, adiciono um pouco do meu trabalho, ajusto e eu vou fazendo isso incrementalmente. Mas assim, a produtividade minha aumentou muito. Às vezes um componente que eu demorava uma semana para produzir é questão de um dia, já com cobertura de testes e tudo, sabe? Então, isso tem facilitado muito assim o fluxo de trabalho, com certeza. Pegando um gancho nisso, esse blog aqui, eu acho que eu mostrei no começo, não tinha muita gente. Dentro do nosso time de advocates tem um. Pronto, agora tô mostrando. Um senior principal, que é o Michael. Ele trabalhou internamente no Viewer, trabalhou no time de pesquisa. E ele fez esse exemplo. Quando eu rodei agora há pouco, ele tava com um bugzinho. Mas isso daqui seria impossível, quase impossível. Demoraria muito tempo, meses, sem utilizar. Opa, sem desenvolvimento assistido por IA. Então, isso aqui está basicamente pegando o Basemaps da Esri, aí tem uma versão gratuita dele, né, do Basemaps da Esri, e posicionando esse Basemap dependendo do zoom que você controlar dentro do visualizador, dentro do viewer da Autodesk. E aí, junto com isso, está colocando o modelo acima desse visualizador. É claro que agora vai dar ruim, né, porque está no meio da demonstração ao vivo, né? Mas ele implementou várias funcionalidades bem interessantes aqui. Você consegue alinhar o modelo com o ponto desse base map, então é bem flexível. Como ele já é georreferenciado, você também poderia pegar essa informação de georreferenciamento para já colocar ele na posição certa. Mas isso aqui tem que fazer conta, conversão entre coordenada, envolve raio da Terra, é uma extensão bem complexa. Aí isso aqui é um exemplo. Depois vocês dêem uma olhada.
quem estiver integrando com GIS, que é bem interessante, beleza? Mas é um exemplo de onde essa otimização ficou bem evidente. Tá, acho que eu não tinha visto isso ainda, esse uso da ferramenta assim para fazer sobreposição de assets e tudo. Legal, legal mesmo. Esse foi bem recente, a gente fez um acelerador com a Azure em parceria. Então, eles estavam apresentando o GeoBeam, eles têm muitas opções interessantes também para codar, então é uma plataforma bem completa. Pessoal, entrou bastante gente. Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo já fez a migração para o Developer Hub? Alguém tem alguma dúvida? Vou parar de compartilhar aqui. Ô, João, beleza? Fala, beleza, cara? Tranquilo? Bom, eu tenho uma dúvida, mas é curiosidade mesmo. Vocês estavam falando dos modelos que vocês usam aí no Cursor e tudo mais. Vocês acham melhor esses modelos do que o GPT 5.1 Codex Max e o 5.2? Que eu gosto bastante, assim, deles, sabe? E aí, os outros eu tentei usar, só que eu vi que o desempenho não é tão bom, não. Não sei se eu usei errado ou o que que foi, mas acaba que eu tenho usado esses dois aí, tem funcionado para mim, sabe? Então, Olha, queria pro meu opinião caso, suas desses pro, outros aí. pro meu caso de uso, é o que eu falei, o Opus High, até o Sonnet tem sido bem efetivos assim, a eficácia deles é realmente fora da curva para os meus casos de usos, né? Eu até Mas eficácia você fala de gerar código errado, ou você tem que não, corrigir eficácia menos, ou gerar de exatamente, pegar. exatamente. Entendi. Até porque é o que eu comentei, eu não deixo ele fazer tudo sozinho. Eu acho Uhum. que eu sou, eu tenho quase 15 anos aí de mercado, então até eu Já acostumar a tá deixar, calejado. eu não sou tão confiante assim no uso de AI indiscriminadamente, então eu vou com um pouco mais de Mas tá cuidado, baby certo, tem que ser steps, assim mesmo. É, com e certeza. eu não confio muito no código que ele entrega, não. Mas eu tenho me surpreendido muito com o Opus High, não vou mentir. Então, quando eu falo de eficácia, eu não tenho um percentual, um número, porque eu nunca medi isso, mas assim, eu sinto que eu tenho corrigido muito menos, sabe? Uhum. Ultimamente, então a Legal. produção tá bem legal. O 5.1 Codex Max eu cheguei a usar, gostei bastante, porém ele é mais caro, né? E aí eu dei Uhum. uma reduzida no uso dele, mas Entendi. é muito competente também, viu? É uma relação de custo-benefício, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa Uhum. conta também, porque alguém tá pagando, né? É, tá certo. Eu tô direto Nossa, no vocês. automático agora, acho que fiquei traumatizado depois de É, estourar os tokens do Opus, então agora eu tô só no. E tô gostando, tá? tá Passando funcionando? contexto direito. Passando contexto, não é one shot, né? Não faz uma prompt, mas detalhando bem a prompt e passando LLMS text, um contexto, uma referência, tem, tem tido bom resultado. Uma coisa legal também, que eu não sei se vocês viram no curso, já chegaram a testar, é que ele está abrindo agora o navegador dentro do curso, né? Então vocês conseguem Isso é pegar a bem recente, né? referência, é, vocês conseguem pegar a referência dos elementos do curso. Então você tem um botãozinho lá que você seleciona o elemento, e aí ele te dá a referência e você pode falar assim, sei lá, tá dando pau nesse elemento aqui, ó. Aí você pega a referência e fala assim, descobre o que está acontecendo aí. Ou uma outra coisa legal também, que na interface você consegue, com esse botãozinho de selecionar, você consegue selecionar um elemento, arrastar ele na interface, ele já reordena, e no código ele já muda automático onde está aquilo. Então ele já, quando você reordena dentro da interface, ele já pega e já altera no código, o próprio IA já altera lá no código, já te dá a alteração que você precisa fazer lá. Cara, tá sensacional, assim, realmente eles estão investindo pesado nessa Você tá em falando, tipo, no aplicação. HTML, você vai lá na interface, altera a Não, na ordem. interface mesmo, né? Na interface, quando ele roda a sua aplicação lá, ele abre o navegador dentro do curso, roda a sua aplicação. Então, sua aplicação está toda renderizada lá, está rodando. E aí, por exemplo, se quiser pegar um ícone e arrastar para alterar a posição dele, você arrasta, altera e ele já altera no código também, essa forma. Caramba, isso é bem É legal. muito massa, cara. Não tem muita Pô, isso é coisa. muito E legal ainda não mesmo. consegui explorar tudo, não, mas ele Eu fiquei gera uma curioso com alteração isso, do mas seu legal. código, sabe? É, Que é, o legal. é o tipo de
E hoje com AI ele é muito mais fácil de ter acesso, mas eu lembro de component building, de plataformas que faziam component building assim, e você só ia, né, o drag and drop, você vai só Estranho. arrastando e relocando, mas eu cheguei a ver sim, só que eu não cheguei a utilizar. Como eu trabalho mais com back-end, então eu acabo Uhum. não precisando muito, mas é interessante, interessante. Eu imagino que vai empoderar muito quem trabalha com design, com UX, porque ele não vai precisar, por exemplo, vai lançar um MVP, não depende agora de um desenvolvedor. Sim, não depende é uma palavra forte, né? Mas não precisaria ter skill de desenvolvedor ou Reduz a dependência. exatamente. Às vezes para um MVP ele consegue fazer muito rápido, assim, lançar uma hot page, uma landing page, alguma coisa assim. Seria bem rápido. E até para UIs mais complexas, assim, eu acho que ele já faz um trabalho bem competente. Mas de novo, eu sou muito receoso, assim, com essa questão de vibe coding, uso indiscriminado, sem a pessoa entender pelo menos o que está acontecendo, sabe? Porque Com certeza. é, tem um conhecido que ele não é programador, ele é designer, e aí vem de novo, empoderamento, ele fez um trabalho bem legal, só que colocou no ar, a parte visual, a parte estética, até o código estava bem legal, mas tem outros componentes desse meio de campo que não são código, é infraestrutura, configuração Uhum. de detalhe de segurança, e ele subiu, pouco tempo depois invadiram o sisteminha dele lá e virou uma bagunça, então esse é o tipo de coisa que eu acho que a galera ainda vai depender muito assim da comunidade de TI para resolver. Mas eu não sei até quando também, Principalmente né? a manutenção. Não, manutenção ainda vai É, levar um tempo. A é, parte de manutenção é crucial, né? Bom, mas, e falando nessa parte que você falou do design e tal, tem até o curso ele tem um MCP, ele consegue conectar um MCP MCP do? Acho que cortou um finalzinho. Figma. do Figma. Você Ah, consegue tá. conectar e selecionar lá dentro. Você tem a aplicação do Figma, você seleciona o componente lá no Figma e pede para o curso implementar o componente que está selecionado lá no Figma. Então ele já gera o código baseado no que está no Figma também. Enfim, é exatamente isso que o José falou de reduzir a dependência de algumas especialidades, né? É bom e ruim, né, ao mesmo tempo, mas enfim. Eu não sei o mercado que vocês estão, se vocês quiserem compartilhar, até para eu entender. Como eu estou no mercado de desenvolvimento, às vezes a gente fica numa bolha, né? E acaba não vendo o que as pessoas têm feito além dessa bolha, né? Com o uso de AI. Então, se alguém tiver algum caso legal para compartilhar, ficaria bem feliz, assim, porque realmente eu estou bem por fora, assim, do que quem não é de tecnologia puramente, assim, tá usando, engenheiros, etc. Eu não faço a mínima ideia como tem sido o uso no dia a dia e tudo. Acho que ninguém, né? Não, pois é. Então, Eu ia deixar o pessoal falar aí. Mas eu sou arquiteto, né? Eu não sou da área, mas migrei totalmente para a área. Hoje eu trabalho só com programação dentro da indústria eco, né? Ah, que Então, legal. hoje eu comecei lá atrás, eu comecei com o Dynamo, e aí eu fui migrando, né? Passei do Dynamo para plugin do Revit, e aí eu conheci o APS, comecei a incomodar o João, né? E aí eu fui pegando essas partes. Hoje, basicamente, acho que a maior parte que eu mexo é a API da Autodesk, né? E aí é mais que eu trabalho mais questão de interoperabilidade entre plataformas, muita questão de conversão de formato também, otimização de processo, então Interessante. automatizar algum processo, alguma atividade que a pessoa faz com muita frequência, também automatização de documentação também, dentro do Revit, né, principalmente, Legal. integrar ferramenta também, integração de ferramenta com a CC, com o próprio Revit, com outras plataformas, então,
Acho que ultimamente que eu tenho trabalhado mais seria nisso, assim, essa parte de mais integração, otimização de processo e conexão de ferramenta. Pô, que legal, que legal. Agora que você falou, né, de otimização e tudo, um uso que eu tenho feito bastante também, assim, quando a gente trabalha, principalmente em empresas grandes, assim, antes de você colocar algo em produção, a depender da ideia, da implementação, a gente precisa testar as ideias, né? A gente precisa abrir para comentários, e aí as pessoas vão contribuindo até você chegar num consenso do grupo sobre aquela estratégia. E uma coisa que eu tenho notado é que AI também ajuda muito nesse processo, não só de escrever a documentação, mas de criar benchmarking. Então, antigamente, às vezes eu demorava um baita tempo assim para elaborar uma pesquisa sobre uma abordagem, porque daí eu, por exemplo, tem três formas de resolver esse problema que a gente consegue fazer nesse prazo. Qual das três é melhor em relação a custo-benefício, performance, escalabilidade? Então a gente hoje consegue desenvolver isso também muito rápido e fazer benchmark com eles, né? Que é os testing, essas coisas, para ver o que vale a pena implementar ou não. Então, isso é algo bem legal também, assim, que é algo que demorava às vezes um mês, assim, para a gente só discutindo e buscando. Eu falo de coisas grandes, né? Um projeto grande que vai entrar e tudo. Hoje também é coisa assim de uma semana, a gente já consegue ter uma visão geral do que vale a pena e do que não vale a pena. E aí a gente faz um afunilamento, né, das opções, então faz muito mais sentido, ao invés de você descobrir depois de um mês, às vezes ali no meio de uma semana ali, ou até o final daquela semana, você já consegue ter uma noção das opções mais viáveis, assim, então isso também é algo bem legal, até por isso que eu perguntei do uso, porque pelo menos na parte de tecnologia, a parte interna de IT mesmo, o uso é muito variado, assim, sabe, mas que vai além do texto, da produção de texto, vai até para você elaborar pesquisas internas e tudo. Então tem sido bem interessante assim mesmo. Tem um grupo, cara, não sei se você tá no grupo do WhatsApp, que a gente tem de APS, não sei se você chegou a passar para ele, Cara, não lembro. o Eu te passei, link, José. Eu acho, e eu aí Olha, lá comentei, mas não lembro se tem, eu passei. você tem me muita mandou uns gente da links, área eu fui também, clicando. Eu não sei se eu entrei não, viu? Eu não, eu vou conferir lá depois se você me mandou um link de convite. porque lá tem muita gente, principalmente da área da construção, né? E aí lá o pessoal, não tanto nesse, que esse é mais parado, mas ele faz parte de uma comunidade que tem outros, que tem um grupo de C Sharp, um grupo de Dynamo, que o pessoal interage bastante. E que eles falam muito assim, sobre casos de uso, sobre outras formas que cada um trabalha numa frente diferente lá, sabe? Tem muita gente que mexe muito com estrutura, então desenvolve plugin para projeto estrutural, tem gente que, enfim, faz diversas formas. Até lançaram outro dia uma enquete nos grupos lá perguntando o que cada um mexia mais, sabe? Tem gente que desenvolve CDE lá dentro, então, enfim, tem muito uso lá. E aí é um lugar legal, assim, de você começar umas discussões assim, porque tem muita gente boa, muita gente bacana lá, que trabalha com coisa diferente, até mesmo dentro da área da construção, você tem muita coisa diferente que o povo mexe, né? Mas Pô, bom enfim, eu vou saber. mandar o link aqui desse grupo aqui. Beleza, Vou obrigado. Aí se você botar quiser aqui no entrar, chat. sabe? Tem os três grupos, né? Tem os três grupos do WhatsApp, né? É o Tem, de IA, tem o de APS, o de Dynamo. Tem tem de Dynamo também? Tem de Dynamo, tem um de C Sharp e tem um recente tem um de FC também que criar Caramba, tem agora. de FC, eu nem sabia. Tem lá na comunidade, olha lá, um Open Bean Devs e tem um de jobs e cursos de programação, C Jobs, criado tudo. Pode ver que a comunidade tá grande, Zé, ó. Tá crescendo. Oh, que massa. Já era, agora vai ter que aparecer aí todo mês também e entrar em todos eles. Ah, não Onde tem você dor foi de se meter cabeça aí, não. ó. É uma coisa que eu Pessoal, sinto falta, viu? É uma coisa que eu sinto falta é participar de eventos aqui. As comunidades, elas são sempre internacionais, né? Os times que eu trabalho são todos de fora, e aí
A gente sente, fica um pouco órfão, né, de uma comunidade local, assim. Agora já tá mais fácil de puxar um acelerador no Brasil. Vou contar contigo pra um acelerador que a gente for fazer. Ô, É, pode contar, pode contar. tô esperando já tem um tempão isso aí. Só Caramba, os caras promete. me cobrando, ó, que Agora isso. vai, agora vai. Agora vai. Tô tentando, galera. Tô me esforçando aqui. Antes de finalizar, pessoal, eu queria só saber agora que tem Maicon e Luan aqui também. Se vocês estão planejando submeter alguma classe pro DevCon do ano que vem, Amsterdã. Gostaria, cara. Não tô planejando nada, não. Não entendi. Entendi? Eu falei que eu até gostaria, mas não tô planejando nada, não. Se vocês forem, deixar até pra gravação também, se vocês forem submeter, fala comigo o título, o tópico específico, e aí eu vou fazer um lobby aqui interno pra ajudar a aprovar, beleza? Esse ano a gente deve ter Mas, uma participação boa do Brasil lá, então melhor do que no ano passado. é. Então, E o sim. que que você recomenda se for? Acho que IA tá muito em voga, né? Então provavelmente deve pegar muito tema de IA. Toda conferência de tecnologia É, sempre está focando vai bastante ter. em IA. Outro foco também é se tiver algum fluxo com tandem, é algo interessante, que é mais raro de encontrar. E a iniciativa de Data Models, né? Então, se tiver qualquer coisa Uhum, nesses três assuntos, aumenta as chances, né? beleza. Beleza? Quando que vai ter, que o Luiz perguntou? Isso a gente tô tentando puxar pro ano que vem, meados do ano que vem. Luiz, aproveitando de fazer uma pergunta, eu tava vendo um exemplo seu que, se eu não me engano, eu não cheguei a ver a fundo, mas basicamente era para debugar em tempo real um plugin do Revit ou um código usando a API do Revit sem precisar fechar a instância. Você fez alguma coisa assim mesmo? Fiz, Ah, legal. sem precisar fechar. Ele conecta só com o Visual Studio, eu consigo fazer funcionar. Visual Studio 22 ou 26, enfim. Tem Você pode umas. compartilhar. Ah, tá. Desculpa Tem, lá. tem um plugin, basicamente, que tu conecta. Ele conecta com o Visual Studio aberto com o teu Revit, né? Ele entra em debug mode, basicamente. É tipo um Então, proxy de DLL? na verdade é um plugin que eu tenho, mas também dá para fazer com outras coisas. Peraí, deixa eu achar aqui. Não lembro qual que é o nome. Aqui. Não sei Deixa eu certo. ver aqui. Esse daqui. É, basta tu apertar Start ali, ele vai tentar conectar com o Visual Studio e vai colocar em debug mode, né? Aí você consegue Basicamente. usar breakpoint pra esse segundo DLL. Esse fica como. Consegue, consegue. Caramba, que Se legal, estiver, cara. E aí, se estiver rodando, se estiver rodando, sim, consegue. e aí nesse outro plugin eu posso alterar e usar o Hot Reload, alguma coisa assim. Aí eu não sei. Eu acho que não, Tá. daí. Eu acho que daí Hotload deixa que não. Mas se eu alterar, Eu eu acho não preciso que fechar nada, é Hotload acho que tem que ter só tu tem que ter o processo aberto pelo Visual Studio, né? isso. Se eu não me engano. Suponho que sim. Mas nesse Entendi. aí, se tiver a DLL, a mesa DLL carregada, ele vai pegar. Ele deve pegar o breakpoint. Pô, legal, cara. Vou explorar isso aqui porque o pessoal tem pedido isso. Tanto pra Revit quanto pra AutoCAD, né? E aí tem umas abordagens um pouco diferentes, distintas, né? Mas se funcionar do jeito que eu tô imaginando, acho que pode ser usado nos dois. Isso é bem legal. Sabe se o Jeremy chegou a publicar isso já? Eu acho que não, né? Eu nem sei se eu compartilhei no. Devo ter compartilhado, mas não lembro se o Jeremy
pegou, não sei. Tá? Realmente eu não Fazer lembro. um. Isso daria Tem, um bom blog. Vou ver se teria, eu coloco. teria que procurar lá no. Que mudou tudo também, né? Mudou. O blog dele. O iPad pegou a gente de surpresa. Então agora é esse aqui o blog. Todos os blogs estão aqui. Autodesk, Dots, Developer. Acho que é isso aqui, blog.autodesk.io. É, esse aqui. Aqui o Maducara, ele fez um script para varrer todos os blogs que a gente tinha em Typepad e trazer para cá usando o WordPress. Então, tá tudo aqui. Pesquisa tá funcional também, então tá tudo disponível aqui. Beleza? Deixar esse link aqui também. Pô, vou falar contigo aí, hein? Vou experimentar isso e falar contigo para depois fazer um blog apontando para esse exemplo, cara. Bem legal. Alguém tem alguma última pergunta? Eu tenho mais uma. Manda aí. É, queria entender como que vocês usam os aplicativos, né, os APIs, tokens, para poder usar as nossas APIs, que APIs vocês costumam usar, porque, por exemplo, eu estou numa ponta que serve APIs para o APS, né, a parte de projetos, invite, gestão de licenças, mas eu estou numa ponta que eu acho que é a porta de entrada, então eu queria muito saber que outras APIs vocês costumam usar, que tipo de integração vocês fazem com APIs, que eu fiquei bem curioso mesmo. O povo tá Calma, um de tímido cada hoje. vez, um de cada vez. Michael já desmutou. Cara, mas é por Automation API mesmo, sabe? Os bundles que te rodam. Enfim, esses daí são basicamente para fazer conversão de formato, Ah, sabe? entendi. Então, é basicamente bundle de CAD e de Revit que a gente tem. E aí, acho que todos os tokens que a gente usa, basicamente, são para rodar esses bundles, né, para o Automation API. Acho que de token que eu uso de API paga é só Automation API, se não me engano. Porque as outras geralmente são ACC e Vim CC, que aí já tem modelo convertido, então eu não uso nada para converter. Automation API basicamente, para rodar bundle online. Tem alguns blog posts aqui que vocês recomendam eu começar, assim, para entender os casos de uso. Não sei, talvez até o João depois possa me passar alguns exemplos de publicações aqui, que seria legal para eu, né, entender como que a galera tem usado as ferramentas que a gente disponibiliza aqui. Porque, de fato, eu estou numa ponta que é muito nichado, né? Então, eu acabo não vendo todo o resto, né? Tipo, todo o big picture. Eu vejo só o pedacinho que eu trabalho. E agora eu tô começando a acreditar que eu não arranhei nem a superfície. Cara, a gente pode ver até internamente qual é o. Pelos exemplos, tem como ver o quantidade de fork, de star. Então isso que vai ficar legal. Mas do pessoal aqui, quando tiver mais, pode ver lá no grupo direto, né? Também. A gente pode fazer isso, essa enquete lá no grupo também do WhatsApp. Mas e vocês, desculpa, acabei cortando. Luiz, Maicon, Luan, qual exemplo que vocês. Tem algum exemplo específico que vocês recomendam? Exemplo, eu vou deixar com você, que você que é o cara dos blogs aí. A gente sempre recomenda. Ah, não tô compartilhando. Agora eu tô compartilhando. José, a gente sempre recomenda esses tutoriais aqui para começar na plataforma de maneira geral, né? É claro que não vai chegar num exemplo mais complexo de levar para produção, mas esses daqui são, por exemplo, para começar com automation, passo a passo. Ele vai só alterar um parâmetro de um modelo, é algo bem simples,
Mas tem essas duas partes, né? Tem o bundle pronto para você, então não precisa criar o bundle do zero, criar o plugin do zero. E a interface é sempre Vanilla.js que a gente usa, e no servidor é o mais simplificado possível. Aí tem Node.NET, que são as SDKs que a gente suporta. E para conexão com a CC, é esse aqui, que eu acho que é o que mais é o que mais vai ter cobertura, né, do pessoal aqui da comunidade. Tem esse da CC e o Automation. A partir da extensão com Viewer, e acho que esse vai ser o principal. Beleza? Legal, legal, vou começar por aí então. Te passar aí. Você prefere qual stack, cara? Cara, eu trabalho com o que tiver, na verdade, mas há uns 5, 6 anos eu trabalho com Node exclusivamente, assim. Mas bicho, eu já trabalhei com C, com Java, com PHP. Linguagem do coração é PHP, né? Foi a primeira, mas ixi, já mexi com tudo, até com Go eu já brinquei, é, antes de entrar para Autodesk, é, eu trabalhei por um provider de cassino há 5 anos atrás. E lá eu trabalhei como DevOps. E aí lá eu usava Go para fazer automações, esse tipo de coisa, para preparar, por exemplo, scripts e tudo. Então, tem um range de linguagens bem variado, mas hoje eu diria que eu tenho uma certa especialidade com Node. Eu até não me considero especialista, não, mas, mas trabalho bem com Node, assim. Pô, legal. A gente tem esses SDKs e os exemplos muito focados em Node.NET, que é o que cobre. Há um tempo atrás cobria 90% da plataforma. Agora Python tá ficando bem popular, mas o terceiro ainda é Java, depois disso. Tanto é que a gente tem SDK de Java em beta, Node e .NET. .NET tem um viés muito grande porque todo plugin que você faz é usando .NET, né? Porque as soluções desktop são exclusivas para Windows, né? Então a gente usava Aham. o .NET Framework, agora a versão 8. Então o caminho natural acaba sendo do plugin para APS, né? Então você faz o plugin usando .NET, prefere talvez ficar com a mesmo stack, né? Manter aquele conhecimento e expandir. E o Faz automation, sentido. que se você vai usar automation, você precisa criar um bundle, provavelmente. E aí você, já que já está fazendo, usando o bundle com .NET, você usa o servidor também. Então, Legal, legal. mas tem de tudo também. Então a gente pega cliente usando tudo. E é por isso que a gente usa Vanilla.js também, porque cada cliente vai usar um framework, então a gente não escolhe nenhum especificamente. Legal, legal. Beleza? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, quiser fazer uma. Ah, caramba, o Deli entrou agora. Pô, vou só desejar Feliz Natal pra ele. Derli, tá aí? Derli? Não? Alô? Ah, tá aí. Fala aí, tá sumido, hein, cara? Pô, eu tava com um serviço grande pra caramba aí, só dedicando e dedicando um outro aí, uma mentoria que eu tô fazendo lá, estava fazendo, né? Acabei não fazendo nenhum nem outro, aí eu sumo geral. Agora estou voltando para voltar para o ano que vem um pouco diferente, entendeu? Ah, Tratando de maravilha. melhores coisas, por exemplo, dentro dessa área, e ficar mais na área de desenvolvimento mesmo, sumir um pouco da mídia, porque senão você não faz nada. E como diz, o tempo vai passando e acaba você não deixando legado nenhum, entendeu? Uhum. Se você conectando com a CC tem bastante oportunidade. Tem um programa agora também acho que no seu caso vai ser, não sei se fica a ECO ou então o programa que suporta mais o Inventory Vault, mas tem oportunidade aí para tua É área de porque nós atuação estamos também. trabalhando com invento, com plant, o invento, o plant, o arc, porque é toda a parte de concreto, então não é só, é um conjunto, né? E tudo isso Sim. aí é trabalhar na plataforma e poder mitigar também
e são, vamos dizer assim, erros, né? Porque os erros se acumulam quando você começa a separar, né? A tubulação separa, manda para o infra, o infra manda para cá, manda para lá, e estão tentando colocar isso simplesmente no, dentro do Naves. Mas o Naves, ele, ele não tolera tantas, vamos dizer assim, é, multidisciplina, né? Então, tolerar é tolera, mas quando começa a trabalhar mais e com precisão, aí ele fica, eu gosto de trabalhar no invento, é isso, vamos trabalhar o cálculo, trabalhar o fino da mecânica até chegar na manufatura, entendeu? E na Cara, faz manufatura, sentido a ideia do Data Exchange que a gente tá trabalhando. Vou focar nisso pra nossa conversa. Pelo que você tá falando, acho que você pode tirar proveito do Data Exchange, que vai conversar com isso, conectar isso tudo, né? E aí, sem essa parte de conversão de arquivos, gerenciamento de versão, tá tudo mais centralizado nessa estrutura de grafo, né? E você trabalha direto com a informação. Eu vou apresentar para você melhor se você mandar depois, beleza? lá para o seu e-mail a minha apresentação, que aí você tem Ah, uma maravilha, noção, que ela já está maravilha. muito completa, Mandar assim. tá bom? Aí Pessoal, você dá uma olhada no EDM, então, né? vou No sim, eu vou EDM marcar não, uma. Eu vou marcar uma. Vou te mandar um link para agendar uma chamada. Se você puder na segunda-feira ou na terça, que eu termino na terça. Se não puder, aí vai ter que ser no ano que vem. Mas aí eu posso não, pode, falar pode ser na segunda. segunda? Show de É, bola. só você Te me mandar então. enviar, tá? Show de bola. Pessoal, a gente estourou o tempo pra caramba. Então, muito obrigado. Presenças ilustres aqui. José, agora você vai estar obrigado a participar todo mês. A gente vai contar com isso. Pode deixar. Sacanagem, cara. Fica à vontade, sem pressão. Te mandar um aplauso lá também. Obrigadão, cara. Pô, obrigado, E, viu? pessoal, até a próxima aí. Boas festas, Natal, Ano Novo. Se a Se gente vê no não ano que conseguir vem. Boas linkar festas. na segunda, aí Não, boas a gente festas. vai sim. Ah, eu Tá, tô com dependendo de agenda de mim, tarde. é só enviar. Mas eu Ah, vou te show de bola. enviar esse outro para você linkar mesmo, tá bom? Pode deixar. Um Valeu, abraço para Delio. todo mundo aí, saúde e paz para todo mundo. Abração, Valeu, pessoal. pessoal. Boas Abraço. festas aí. Até ano que vem. Boas festas. Tchau, tchau.